Toxina botulínica aplicada à harmonização facial. Esse tema te interessa? Você quer saber muito sobre esta substância que deixa as mulheres e homens cada vez mais jovens, sem marcas de expressão? É sobre isso que a gente vai falar aqui e desvendar tudo sobre esse procedimento mais queridinho e procurado nas clínicas de estética. Toxina botulínica aplicada à harmonização facial e corporal. Eu, doutora Cristiane Sonsini, estou aqui com ela, doutora Gisela Garcia. Gi, mais um tema científico da moda e muito importante aqui para quem está nos ouvindo e assistindo. Oi, pessoal, tudo bem? Sim, Cris, embora pareça um procedimento muito simples, a aplicação de toxina botulínica tem muito risco. E agora vem tendo algumas polêmicas com relação a isso, né? Então, a gente vai explicar detalhadamente, vamos ensinar a lição de casa, vamos fazer isso detalhadamente, do que se trata essa toxina, do que se trata as aplicações, de tudo que se trata a questão de toxina, a aplicação, mas a gente tem uma pessoa aqui hoje, uma surpresa, porque é uma querida, e a gente não vai falar pouco, a gente vai falar muito, a gente tem 2 episódios sobre isso, então a gente fala hoje esse episódio com uma introdução muito legal, para que todo mundo consiga entender muito bem do que se trata a toxina, e depois, num episódio mais para frente, a gente vai trazer mais informações sobre isso. Quer apresentar as polêmicas, Quer apresentar a nossa convidada? Com certeza. Ela que é biomédica, esteta, tem mestrado, doutorado e pós-doutorado pela USP de Ribeirão Preto e vem aqui falar sobre esse tema. Doutora Fernanda Ursoli. Fer, muito obrigada por estar aqui conosco. Obrigada a vocês pelo convite, Fê. Adorei. Ainda mais hoje eu quero lembrar que hoje é 1º de abril, né? Puxa vida! Então hoje a gente vai aproveitar e falar alguns mitos e verdades sobre a toxina botulínica, que cada vez mais tem entrado em concordância e discordâncias em relação à toxina botulínica. Alguns mitos e verdades aí que a gente vai desvendar aqui no decorrer dessa conversa. Pessoal, a parte 1 do nosso podcast, ele é o quê? Beleza na lata, falando tudo sobre a toxina. Parte 2, a gente vai falar daquela polêmica da Anvisa, riscos, intercorrências, como prevenir. Então, você não pode perder. Doutora, o que é toxina botulínica? Olha, a toxina botulínica, ela é um fármaco, né? Ela é derivada de uma bactéria, mas numa concentração pequena, né? Então, ela não é para causar danos. Muita gente assusta, porque a gente sabe que essa bactéria do qual ela é derivada, né, que é o Clostridium botulino. Até botulino, gente, ele vem derivado do latim de salsicha, porque nos anos lá de 1800 e pouco, que quando descobriram, né, essa bactéria, foi descoberta através de infecções alimentares da salsicha, né? Então ficou esse nome também devido a isso. E hoje ainda, embora raramente tenha-se uma contaminação, inclusive é de notificação pública quando acontece alguma notificação, mas ainda tem-se em alguns locais. Mas aí ela foi usada primeiramente na oftalmologia, né? Os médicos usavam para melhorar aí espasmos, né? Algumas disfunções oculares, né? Oftálmicas, e observou-se que melhoravam também aqueles pezinhos de galinhas, algumas ruguinhas dinâmicas da face, né? Foi onde, então, eles pediram para usá-la na estética. Então, ela é derivada dessa bactéria, mas em doses pequenas, não causa, né, dano ao organismo. E ela consegue relaxar os músculos. Então, com isso, aquela mímica que a gente faz quando está conversando, né, na testa, aqui naquela carinha do bravo, na glabela, pés de galinhas e outras regiões, que são as rugas dinâmicas, a gente consegue amenizar. E o legal da toxina é que ela faz também a prevenção. Então, além do rejuvenescimento, ela também previne o envelhecimento, nesse sentido de que vai fazer com que o músculo fique relaxado. Então, você, ao fazer movimentos, né, você não vai fazer a mímica facial com tanta firmeza. Então, vai impedir com que aquelas linhas ao longo do tempo sejam formadas e fiquem aquelas rugas que a gente já fala que são as rugas estáticas, que não aparecem só
no movimento, tá? E ela faz, como que ela age? Ela inibe, então, um neurotransmissor conhecido como acetilcolina, que é o que faz com que, então, o músculo ele fique relaxado, né? Ele pare de fazer a contração através dessa ligação que ela tem nesse receptor. É muito importante que a gente deixe claro, né? Com relação a essa toxina, ela já é muito utilizada e anos e anos e anos na área de neurologia, por exemplo, para pacientes com espasticidade, né? Onde a musculatura não relaxa, contrai em excesso, causando dor, deformidade. Como a doutora Fernanda falou, Gi, essa substância passou a ser aplicada em pacientes com queixas em disfunções estéticas e primariamente, que é o que a gente vai enfatizar agora, para rugas, né? Então, é uma substância que se aplica no músculo para paralisar o músculo, fazendo com que a pele marque menos. Isso a gente precisa deixar bem claro, que a ruga está na pele, né? Então, uma questão que os pacientes procuram muito a harmonização facial preciso tratar a minha ruga. Então, lembrando que a toxina botulínica, ao paralisar o músculo, contrai menos o músculo, marca menos a pele. Não quer dizer que a ruga não está que a ruga vai subir, né, doutora? Isso mesmo, porque é muito importante nós alinharmos a expectativa do nosso paciente, né, com a realidade que esse método, esse protocolo pode entregar, que é igual a doutora Cris falou. Ela vai amenizar, né, por um tempo, enquanto ela está ali agindo, ela vai amenizar essas rugas. Por quê? Porque a pele, né, abaixo da pele, a gente tem um músculo que vai fazendo essa contração conforme a gente vai fazendo a mímica facial. Então, por um tempo, ela consegue, né, bloquear essas mímicas, mas a pele que está acima do músculo continua envelhecendo. Então, a gente sempre tem que lembrar de associar com outros tratamentos para também cuidar, né, da melhora da pele. Lembrando que a toxina, ela hoje a gente chama de prejuvenation, né? Esse termo tem sido usado aí em ciências, prejuvenation, que são aqueles tratamentos que a gente consegue fazer a prevenção e também o rejuvenescimento. Então, ela vem muito bem associada, que é o nosso tema aqui, a harmonização por conta disso, porque ela vai auxiliar nos outros tratamentos de harmonização facial. Então, ela é necessária para a prevenção e também no rejuvenescimento, junto aí também com outros protocolos para melhora, né, de qualidade de pele, das rugas que já estão estáticas e sempre ela junto para auxiliar também nesses outros tratamentos. Lembrando que o entendimento abrangente da anatomia é muito importante. Sim. Porque cada pessoa tem uma mímica facial, cada pessoa tem uma força muscular. Então, não tem como ficar usando aquele molde que todo mundo tem de pontos, porque cada pessoa tem uma força muscular diferente. Então, quando a gente fala de prevenção, pode ser que você não tenha ruga ainda lá, mas você sabe que o paciente tem uma força muscular naquele local, então precisa dar uma seguradinha, porque ela vai marcar em algum momento, por causa de força, né? Por questão muscular. Você vê, eu tô sem toxina agora, tô com pouca toxina. Se você olhar para mim, eu não tenho essa força muscular aqui. Parece até que eu tô com toxina, mas não tô. E, gente, não me julguem. Eu tô sem toxina, mas eu sou super a favor da toxina. Eu tô fazendo os testes de força muscular, na verdade. Mas, então, eu tô um tempinho só sem ela, mas ela vai voltar. Mas é interessante que você vê que eu tenho uma força gigantesca nessa região. Nas laterais. Né? E não tenho aqui. Mas isso é uma característica anatômica minha. E já tem pessoas que tem uma força muito grande aqui e marca aqui. Então, é importante essa questão, entender essa questão anatômica é um ponto importante. Outra coisa que eu queria falar é que a toxina botulínica, ela é uma neurotoxina muito potente, né? Foi escolhida A porque é a mais potente. A gente tem aí de A até G, né? Sorotipos de toxina produzidas pelo Clostridium botulino, mas a A é a mais potente. Então, tem que lembrar isso. Não pode banalizar a questão dessa aplicação de toxina. Quando a gente vê a Anvisa escrever, ou mesmo alguns profissionais dizerem, tem que ser no ambiente médico.
Quando a gente diz ambiente médico, a gente não está dizendo que tem que ser num centro cirúrgico, numa clínica médica. O que a gente chama de ambiente médico, né? É que não pode ser feito em qualquer clínica, num salão de beleza, num spa, tem seus riscos, né? E tem que ter, claro, um conhecimento muito grande da técnica de aplicação, de diluição, de marca. Então, quando a gente falar aqui de marca, eu acho muito importante a gente falar de marca, porque essas marcas foram testadas, a dose letal dela foi testada, a profundidade de aplicação foi testada, então tem tudo isso. Vamos pôr um medinho, porque está muito banalizada essa coisa de aplicação de toxina, né? Então, adoro o resultado. Ó, vocês podem até ver, ó, pode olhar, olha, não tá legal, não tá legal. É isso, né? O que a gente melhora, né? O que esse músculo que tá puxando para baixo, tá fazendo essa tração, o que a gente pode fazer para relaxar? Às vezes é bom que ele puxe para baixo, às vezes é bom que ele puxe para cima. Exato. Eu acho que essa fala da Gi é a mais importante. Quando ela falou em anatomia, a gente também volta para a cinética, né? Para onde é que as forças de tração estão levando. Então, ela falou, puxa tudo para baixo. Tem que puxar para baixo e tem que puxar para cima. Ainda bem que o dela puxa para cima, porque tem um arqueamento de sobrancelha, né? Então, a análise anatômica, ela não é só decorar nome de músculo. Eu preciso entender o nome do músculo, aonde estão os feixes musculares, a direção desses feixes, a inervação, a ação e a função primária e secundária. Então, quando a gente estuda a harmonização, a gente estuda visagismo, né? Porque cada pessoa tem um desenho de sobrancelha, cada pessoa tem um desenho de rosto, né? Um tamanho de boca, de nariz, de tudo. Então, isso influencia também, né? Além daquilo que você falou, que eu achei muito legal, Fer, que é alinhar a expectativa. Então, tem paciente que tem uma expectativa que a toxina não mais vai entregar. Sim. Né? Eu passo quase que o dia todo respondendo o WhatsApp e agendando consulta dos pacientes relacionados à insatisfação da aplicação da toxina, mas 100% deles ou não entenderam ou não quiseram entender que a toxina botulínica vai no músculo e que quem enrugou e que está todo marcado é a pele. Então, quando você fala assim, tem que tratar músculo e pele, lembrar que toda vez que alguém inserir toxina botulínica num planejamento de harmonização facial e corporal, todas as técnicas, e aí você já vai me citar quais são, para tratamento de pele, elas são não só bem-vindas, mas elas são obrigatórias, né? Porque o paciente parece que ele não entende que a ruga não vai sumir. Né? A não ser quando se fala muito do botox preventivo, que a gente já vai falar o que é isso, né? Quando a gente fala da prevenção, é uma situação. Mas quando a gente fala na existência de rugas, primeiro, avaliar se essa ruga é superficial ou profunda. Segundo, analisar se a ruga é estática e dinâmica. Então, toda vez que ela é dinâmica e superficial, a toxina botulínica dá conta. Toda vez que ela é profunda e estática, só ela não dá conta. Né? Então, esse só ela não dá conta, o que deveria acontecer? Fazermos um preventivo. Se o paciente tivesse feito a toxina botulínica preventiva, nós teríamos um resultado mais satisfatório no pro-aging, né? Que é um envelhecimento bem, né? Sim. Um well-aging, enfim. Fer, quais são as técnicas de tratamento de pele que nós podemos associar para tratar as rugas, prevenir rugas e que podem ser associados com a toxina botulínica? Hoje o legal é que nós temos não injetáveis e injetáveis, né? Que a gente atende um público maior, porque antigamente tudo já corria para o injetável também, né? Que eu já vou falar quais seriam. Mas aí tem aquela coisa, mas aí eu tenho medo de agulha, tenho pavor de agulha, ou dói, né? Ou às vezes o resultado demora um pouquinho mais. E hoje a gente também tem, legal falar que alguns equipamentos, a parte tecnológica de equipamentos robustos que a gente consegue também ter um resultado legal, né? No caso, associado à toxina.
Então, pensando na parte não injetáveis, a gente tem o próprio Lavian hoje, lasers, né? Não só o Lavian, mas alguns lasers que ajudam nessas rugas mais finas, também ajudam, né? Aquele estímulo de colágeno para a parte mais superficial mesmo da pele, né? A própria manchinha, porque a gente também tem na toxina, quando diluída, a gente também consegue, né, melhorar melasma, algumas disfunções, não só a questão do relaxamento muscular, né? Então, a gente também tem ultraformer, tem ultrassona, que a gente, né, tá falando de tipos, mas ultrassom microfocado, macrofocado, radiofrequência. Então, vários equipamentos, né? Toda a parte das luzes, dos lasers que vão ajudar. E na parte de injetáveis, os bioestimuladores de colágeno, que ajudam bastante, porque a gente consegue entregar um produto já lá naquela região onde tem células que são próprias para o estímulo de colágeno, para a produção, para a síntese de colágeno. Então, a gente tem os bioestimuladores líquidos que a gente fala, também tem os fios, que também são os bioestimuladores e ajudam muito, né, nesse reposicionamento, porque é igual a Cris estava falando, né, não é só a questão do... cada um tem, você também falou, tem uma força muscular, tem um tipo de pele, tipo de contração muscular, e então a gente consegue, por exemplo, com os fios, né, a gente sabe que o músculo ele vai ficando frouxo, né, a pele também, tudo vai, a gente estava brincando aqui, ladeira abaixo, né, porque a gente também tem os ligamentos da face que ajudam a suspender esses tecidos moles que a gente tem aqui abaixo da pele, então a gente vai perdendo com o tempo. Então a gente tem os fios que, além de estimular o colágeno, eles também vão fazer esse reposicionamento, né, dos tecidos moles da face. Enfim, então a gente tem uma gama aí de tratamentos, o próprio microagulhamento. Eu estava aqui pensando no que ninguém dá nada. Peeling, microagulhamento, né? E hoje a gente tem associado a tudo isso, a gente também tem a estética regenerativa, né? Então, o microagulhamento, por exemplo, não é apenas, né? Apenas entre aspas, microagulhar, lesionar a pele, vou fazer uma injúria lá, porque aí o fibroblasto, que é a célula que produz o colágeno, vai migrar, vai produzir colágeno. Mas mais do que isso, é muito importante o quê? Você cuidar daquele microambiente ali. Então, hoje a gente tem aí os PDRN, tem exossomos, tem os fatores de crescimento, todos são moléculas que fazem uma comunicação celular e ajudam muito, por exemplo, antes de um botox ou antes de outros tratamentos. Eu falo assim que eles são assim preparadores do terreno, né? Eu falo que a gente é uma arquitetura, né? A face, quando a gente trabalha com harmonização, você está trabalhando com uma arquitetura facial. E antes de você começar uma construção, você tem que o quê? Preparar o terreno, preparar o ambiente. Então, um alicerce, né? Para sustentar tudo aquilo. Para ela entender que ela vai receber ali um monte de coisas ali. Então, ela tem que estar preparada. A pele é a mesma coisa. Melhorar a viscosidade, hidratação. A gente tem o LED, né? Que ajuda bastante. Tem também os peelings, que também ajudam bastante. Então, assim, é você pensar não só pontualmente, mas aquele pensamento mais do microambiente. O que eu vou fazer para melhorar aquele microambiente onde eu vou colocar uma toxina, onde eu vou colocar um bioestimulador, onde eu vou colocar um ultrassom microfocado, porque tá tudo junto ali, né? No ambiente para melhorar, igual você falou, a qualidade de pele. Então, é o tratamento individualizado. Não é mais aquela receitinha de bolo, né? De, eu vou pegar aqui, vou pôr um ponto aqui de botox, outro ali, aqui eu ponho de 2 unidades, depois eu vou fazer... Não, cada receita de bolo, né? A gente falou bem... Individualizado, tratamento individualizado, personalizado. O botox sempre, né? Então, o Botox é sempre, o Botox vai entrar sempre. A gente vai falar Botox, que é o que todo mundo entende mais, mas a gente fala Botox, mas é marca, né? Sim. Mas a aplicação de toxina sempre. Essa paralisaçãozinha a gente tem que fazer sempre, não tem jeito, né? Porque a gente tem que tirar um pouco a força. Não totalmente, isso é importante falar também. A dose. Não totalmente. A gente vai deixar uma expressão, não vai ficar congelada. E você sabe que hoje... Dá pra congelar? Dá pra congelar. Hoje muita gente quer mais, né? Os pacientes novos, essa nova geração, nova era, né? Da estética, eles procuram algo mais natural. Até teve uma reportagem um tempo atrás do Rick Martin, não sei se vocês viram. Tô tentando lembrar o termo que ele usa, um termo em inglês que é tipo de naturalidade, sabe? E, assim, ele gastou bastante, né? Claro, mas assim, você vendo, você vê que ele tá mais bonito, mas não tá aquela coisa exagerada. Porque quando ele foi buscar fazer essa harmonização, né? Esse cuidado da pele, ele já falou que queria algo natural, algo que ele vai melhorar, mas que não fique aquela coisa que vai transformar
o rosto dele, até porque, igual que eles falam, a gente tem o visagismo, né? Então, o nosso cérebro, ele tá acostumado com o nosso formato, né? Com as nossas características. Então, antes de dar a parte racional, tem a parte emocional que ele passa aqui, né? Límbico. E aí, se você muda drasticamente, até a sua parte emocional também é afetada. Porque a gente tem parâmetros também de face, né? De tamanho, né? De comprimentos, enfim, de relações, por exemplo, de terço superior, terço médio, inferior, que você mexe muito com a emoção, né? Se a pessoa é mais introspectiva. Enfim, imagina então, um jornalista dando uma notícia assim, sem emoção. Antigamente, nós tivemos uma sim. geração que era todo mundo paralisado. Todo mundo exagero. paralisado. Então, Hoje você já tem não. É verdade. um ator, por exemplo, ele precisa, e você vê Bem as lembrado. atrizes lindas, sim. Bem lembrado. e elas têm uma expressão facial. Aí você fala, opa, tá bem feito, né? Então, eu acho que é isso. É a questão... E aí, a dose. Você vai dosificar, quanto você vai pôr. Eu não julgo muito a questão daquele esqueminha, sabe? Quando a pessoa faz o curso, o primeiro curso, ela recebe um esqueminha, onde ela fala, olha, a quantidade aqui padronizada para tanto, mas você vai aprender o quanto coloca em cada lugar. Eu acho aquilo, para os professores que utilizam aquilo, eu acho super interessante. Né? Exatamente. Para começar. Sim. Parecendo que a gente está julgando esses esqueminhas. Não, eles são muito importantes, porque no começo está todo mundo um pouco inexperiente e é visual aquilo, né? Aquele esqueminha. Então, ó, aqui você pode colocar um pouquinho mais, aqui você coloca um pouquinho menos. Então, você tem um parâmetro mais ou menos até você pegar a mão, mas tem que existir, né, gente? Um parâmetro assim de, ó, aqui vai até tanto. Aqui você coloca para respeitar a margem de segurança, Exato, né? Porque a isso. gente até vai falar daqui a pouco um pouco das intercorrências, mas tem também, né? É. Então é importante também ele estar consciente, ciente. E isso também é ciências, que ele tem até um artigo que eles mostram, eles fizeram esse estudo de doses, né? E para estética, 64 unidades no máximo, tá? Mas eu já vi muita gente usa 75 no rosto. A Allergan, quando dá o treinamento, nos deu o treinamento de 70, né? Então assim, esse artigo eles mostram, e assim, revista boa, bem conceituada, 64 no máximo, né, na face, e respeitando, igual você falou, tem frontal a tanto, de tanto a tanto, glabela, né? Porque é interessante ter isso padronizado. Depois, até a primeira vez que se aplica num paciente, pela força muscular que a gente estava falando, às vezes você dá uma erradinha na mão, fica um pouquinho a mais ou um pouquinho a menos. É sempre bom a menos, né? Sempre bom a menos. E aí no retorno põe um pouquinho a mais. Né? E aí tem até você pode ter até no computador, você coloca lá quanto foi para aquele planejamento daquele paciente, no retorno você corrige. E aí você vai conhecendo, mas esse esqueminha, não é que às vezes a gente fala aqui, parece que a gente está criticando algo, né? Não é. É que é importante já saber, já ter isso em mente. A técnica, a quantidade, esses estudos é muito importante seguir mesmo a risca, até para evitar as intercorrências, né? Você seguir a margem de segurança que eles já sabem qual que é, já passaram isso pra gente. Então, todo profissional tem que saber a questão dos músculos, onde estão localizados, né? Você saber que aqui mesmo, né? Hoje a gente faz muito terço inferior e é bom. Eu, por exemplo, aqui, a minha também tá acabando. É bem caidinho o cantinho, né? Então, a gente tem aqui um músculo que é bem relativamente fino, né? E ele é o músculo depressor do ângulo da boca. Só que bem ao lado dele, a gente tem um outro músculo sobreposto um pouco, que é o depressor do lábio inferior. Então, se você não sabe a anatomia, não sabe que um é mais superficial, o outro é um pouco mais profundo, um tá mais para lá, outro mais para cá, a convergência, às vezes a hora que você vai aplicar querendo melhorar, vamos supor aqui esse cantinho da boca, você se aplicar um pouquinho mais para dentro, você vai pegar aqui, aí a boca cai. Então, assim, os parâmetros são importantes, né? A gente só não pode, assim, querer usar o mesmo, tudo que fez para um, não vou usar para outro paciente, né? Porque, igual você falou, tem que respeitar a força muscular. E eu acho legal essa questão da dose, porque, principalmente mais senhoras, que é igual você comentou, antigamente
era porque a toxina, ela também é dose dependente, né? Então, antigamente eles colocavam muito, que você nem mexia, e aí elas vêm até nós com esse conceito, mas antigamente durava 6 meses em mim. Mas até pode ser que durava, mas por quê? Porque também você perdia muita expressão, ficava engessada, né? Então eu falo, não é que a toxina mudou, que não tá durando nada. Não só a questão da dose, mas, gente, o ambiente que a gente vive, esse calor que hoje é muito. Hoje, né, a gente tem o ambiente lá fora é diferente do antigamente. Então hoje a gente tem só a estação, Ribeirão Preto é só verão. É só verão o ano inteiro. Então o sol a gente já sabe, a temperatura já diminui durabilidade. Muita gente fazendo atividade, o que é bom também, né? Então hoje em dia as pessoas fazem mais atividade física, também vai diminuir a durabilidade. Então é um conjunto de fatores que vieram surgindo e que vai diminuindo a durabilidade dos procedimentos. Climatério, Né? menopausa, suplementação, fármacos para doença articular. Hoje em dia, ficou fármaco, gripado. Um monte de gente toma algum remedinho, alguma coisa. Sim, ficou gripado, teve uma dor de garganta, então os anti-inflamatórios, né? Então existe uma interação farmacológica, né, medicamentosa, que faz com que eu tenha menos durabilidade da toxina. E aí o paciente, às vezes, ele não correlaciona dele ter tido uma sinusite, dele ter tido uma coluna que travou e fez uso de vários fármacos, inclusive relaxante muscular, né? Que a gente pensa assim, ai, que bom, o relaxante muscular, ele vai ajudar, né? E não é desse jeito. Então, assim, quando a gente estuda a interação medicamentosa, a gente vê que a durabilidade da toxina, ela está cada vez menor. E outra, quando o paciente lê lá, mas na bula está 4 meses. Então, 4 meses é para você ter o retorno completo da movimentação. Porque o que a gente tem, claramente, 1 mês paradinho. Depois de 1 mês, já começa a ter o retorno do botão sináptico da neurotransmissão. Então, ninguém fica mais 4 meses paralisado. 1 mês paralisado. Dali a pouco, já começa a ter uma volta dessa musculatura. Então, o paciente tem que ser muito bem orientado quando se aplica uma toxina botulínica para essas questões. Tempo de durabilidade, né? O que tem ou não de efeito. Outra coisa que a gente estava falando, você também falou, que eu anotei aqui, né? Tem um padrão, vamos ver onde é que aplica, né? E isso a gente estuda e a gente aplica mesmo. Mas uma questão que agora se discute muito é sobre o padrão da ruga. Dependendo do desenho, aonde a ruga está marcando a pele do paciente, eu consigo entender na força muscular e na cinética aonde é que está mais forte para eu poder relaxar essa musculatura. Porque tem gente que as rugas são muito mais horizontalizadas, né? E concentradas na região frontal, mais na parte medial, né? Outros já são mais na parte superior da região frontal. Então, dependendo do padrão da ruga, do desenho que a ruga faz no rosto, a gente também sabe qual é a dinâmica que eu tenho que utilizar ali para a aplicação dessa toxina, né? E para não pesar muito, né? Eu falo o pior paciente, entre aspas, né? Que eu falo para você colocar, por exemplo, travar músculo frontal, é aquele que tem a ruga o quê? Mais para baixo. Por quê? Porque aqui, se você coloca muita toxina nessa parte de baixo, inclusive também tem um artigo, eles mostram isso, dividem em 2 metades, né? O frontal, a concavidade frontal. E você vê que quanto mais para baixo, mais pesa. Então, é onde a gente tem aquela... Às vezes aquela queda da pálpebra, da sobrancelha, né? Então, você não... Fica mais pesado mesmo. Então, o melhor é a gente aplicar daqui para cima, né? Para você também conseguir mexer a sobrancelha, né? Ficar algo mais harmônico. Só que tem aqueles pacientes que tem a ruga bem aqui. Então, tudo tem que ser muito bem explicado. Falar, porque tem aqueles que tem a ruga aqui para baixo, mas também quer arquear muito a sobrancelha. Você não vai conseguir, porque senão vai ficar também aparecendo a ruga. Então, é igual você falou. Acho Wi-Fi, né? Eu assumo o Wi-Fi. Eu prefiro o Wi-Fi, mas que levante o ânimo do que... Não, e do que ficar colocando muito aqui e, de repente, essa toxina migrar, né? E você ter uma pitose de sobrancelha. Ônus e bônus. Quando você tem uma pessoa 40 a mais,
ou 45 mais, que já está no climatério, enfim, é importante ter esse olhar para aonde é que se eu pesar a mão, pode ficar pior, porque assim, já tem uma disfunção, né? Sim. Como o excesso de pele na acima da pálpebra móvel, né? Como você falou, a parte da sobrancelha mais desabada, né? Mais um olhar de cansado, né? A toxina botulínica, quando relaxa o músculo, ela piora drasticamente essa situação. E a gente brincou ônus e bônus, porque assim, eu prefiro em mim, né? Ter a ruguinha lateralizada, que a gente chama ela de Wi-Fi, né? Que é no cantinho da sobrancelha, e levantar o olhar do que pesar e ter a pele caindo em cima do olho, ônus e bônus. Eu acho que né? isso tudo tem que ser muito bem explicado, né? Eu falo aquilo que é bem falado não é justificado. Eu uso muito essa frase, né? Então, aquilo que você fala bem, depois, a hora que ele voltar reclamando, você não precisa ficar se justificando. Por quê? Porque você já explicou lá na consulta, por isso a importância da consulta prévia, do termo, né, de consentimento, e no termo você explicar tudo isso. Perder assim, né? Perder para ganhar. Perder um tempo com o paciente, mas para você também ganhar tempo depois de não ter que ficar justificando. Ah, não, mas isso aconteceu por causa disso. Não, mas você não me falou, né? Então... E em questão de marca, você fala assim, com o paciente, você trabalha várias marcas na sua clínica ou você opta por uma que você gosta mais de trabalhar com ela? Como é que é essa decisão na clínica? Então, eu já usei várias marcas, ainda mais quando a gente está começando, você ainda não sabe, né? Então, qual que vai se adaptar melhor. Então, eu tive esse costume no início de usar várias. Só que é difícil a gente falar, porque não tem... Para eu ter certeza que essa é melhor que a outra, eu teria que ter usado no mesmo paciente, no mesmo período, porque até o período muda, né? Então, é igual a menopausa. Às vezes você começou a fazer toxina com 40. Agora está com 50. Aquela que você fez lá, nossa, tudo já mudou. Né? Então... Mas dependente. A marca depende do profissional ter mais habilidade com ela ou depende do paciente? Essa é uma dúvida que me perguntam. Às vezes me perguntam assim, Gi, a profissional tal faz com tal marca. O que você acha? Não tem por até, aí, né? Você sabe que eu procurei, eu até postei outro dia lá na minha rede social, essa questão de artigo científico. Você tem um de 2018, que ele compara as 3 principais, que é a Zelmi, a Botox da Allergan e Galderma, né, a Dysport. E inclusive quem patrocinou, estava até olhando depois o artigo, né, os suplementos, foi a própria Galderma. Mas ele, em nenhum momento, ele falou, não, Dysport é melhor. Não, a conclusão do artigo é que não tem como você falar que uma marca é melhor do que a outra. Então, ele faz vários parâmetros, algumas coisas, a hora que você vai lendo, até ele começou a falar até do Botox, foi melhor nisso, naquilo. Eu falei assim, porque eu uso muito Botox, né? Então vou continuar. Aí, daqui a pouco, ele já começa a falar da outra. Aí fala... Então, ele, na conclusão dele, ele fala que muitos estudos teriam que ser repetidos, e em 2018 eu procurei, se algo mais recente surgiu, não existe. E lá mesmo ele já falava que vai ser muito difícil você fazer essa comparação por causa disso, porque para você falar isso, você tem que pegar todas as toxinas, teria que aplicar no mesmo paciente, com o mesmo organismo ali que ele está no momento. Às vezes está um pouco gripado, às vezes tomou uma vacina recente, então tudo muda. Né? Então, é algo que não tem como... Então, hoje em dia, não tem como você falar essa é melhor do que a outra. Tem a questão da dose, igual a gente está falando. Às vezes... E você também, a dose, ele fala também nesse artigo, você não tem como você comparar. Então, por exemplo, ele até citou, se eu não me engano, a Glabella, ele usou 40 unidades de uma e 20 da outra, que seria a correspondente, entendeu? Em pacientes diferentes? No mesmo paciente. Fez uma vez, esperou, depois usou a mesma. Então, assim, tudo isso muda, até de uma marca para outra, né? Tem algumas marcas que o halo de dispersão do fármaco é diferente, o carreador do fármaco, né? Todos têm um carreador, tem a questão de imunogenosidade, né? Que é menos... a Zelmi. Isso que eu ia falar agora. A Zelmi é a mais pura. A Zelmi é a mais pura. Eu ia até falar, assim, uma experiência minha, assim, rapidinho. Eu já recebi, né, a Botox, gostei muito do resultado, achei que ela dá um resultado mais rápido. A Dysport, senti
um resultado muito bom, mas demorou um pouquinho mais para fazer o efeito, mas foi mais longo. Isso em mim, tá? Tô falando. Porque todas são boas. Que a Dispor é uma que trava mais rápido, né? E aí... E nela já demorou mais para travar, você viu? Então, assim, mas todas têm o resultado desejado. Nenhuma deixa de ter. Né? A Zelmin, que a gente estava falando, a questão dela é porque ela não está complexada com uma proteína. Ela está pura. Isso. Né? Então, essa questão de imunogenicidade, né? A resposta a anticorpos, é porque não tem essa proteína. Né? Mas a gente vê muito, você pegar a bula dela é para indicação de espasmos, outras coisas. Todas elas, inclusive né, a bula, são, você falou de bula, é muito interessante. Eu sempre falo isso até para os alunos. Falo, gente, leia a bula, né? Eu tenho lá no meu consultório até uma pastinha só de bulas, de todos os produtos que eu utilizo. Se é a primeira vez que eu vou usar, eu leio primeiro a bula inteira, guardo essas bulas. E a hora que lá, inclusive, eles te dão a dose ideal em cada região, né, de aplicação. Até o plano de aplicação, porque a agulha também a gente sabe, tem lugares que você vai fazer um ângulo mais 90 graus, outros 15 graus, 45 graus. Então, até a questão do ângulo, tudo isso tem na bula. Então, eu falo, leia a bula, porque foram testes, né, que eles fizeram, questão de de armazenamento, né? Diluição. Então, tudo isso vai diminuindo também. Então, o que acontece? Às vezes você abre um frasco, usa numa paciente, aí daqui 15 dias você vai usar na segunda, então isso já vai diminuir, né? Ela não perde, mas tem toxina que você tem que ficar 24 horas ali, né? Diluída. Então, até questão de contaminação. Sim. Eu tenho uma colega também que ela fica dentro da universidade. Ela falou assim, Fer, eu tinha 5 frasquinhos abertos na geladeira. Até de marca diferente também, porque às vezes um paciente queria uma marca ou outra. Ela falou assim, um dia eu peguei, fiz um cultivo, né, em placa de Petri com o meio de cultura para crescimento de bactéria. Ela falou, deixei lá, não lembro quanto tempo, mas ela falou assim, Fer, todas que estavam abertas cresceram, alguma coisinha cresceu. Por quê? Porque por mais que o frasco venha, ele vem estéreo, mas essa coisa de ficar toda hora, pega a geleira, tira, põe a seringa, tira, puxa, né? Já tem um furinho. Então, tudo isso são cuidados que vão fazer a diferença. Não, por isso que eu falo, é igual você falou, será que a questão é o profissional ou é o paciente? São os dois, porque o profissional ele tem que ter essa consciência de trabalhar a questão de infecção. Eu já vi muitos casos de pessoas que fez toxina e já viu? Fica pus, tem infecção mesmo, onde foram aplicadas, né? Então, assim, a questão do armazenamento, essa questão de retorno. Por isso que eu falo, às vezes, né? Vem um paciente, mas no fulano de tal, R$600, 500, R$700 um full face de toxina. Mas ele tem todos esses cuidados, ele vai usar o mesmo frasco, porque esse frasco é seu, eu vou usar só em você, não vou ficar guardando ainda muito assim já tempo, guarda a minha retorno. Vou comprar de uma pessoa que eu sei que procedência, que emite nota fiscal tudo certinho, né? Então eu vou pagar mais caro, porque ele vai emitir nota fiscal, o outro lá não emite, e hoje em dia a gente também tem muitas falsificadas, e eles falsificam até o frasco, né? A gente estava até comentando isso outro dia. Então, detalhezinhos, né? Eu falo, até isso, o profissional, a gente tem que saber hoje fazer cursos de como detectar. No episódio 2 nós vamos mostrar isso. É importante então, já adiantar. Então, eu falo um pouco o profissional, porque o profissional, ele não pode negligenciar essas informações, e o paciente seria na questão, principalmente interna, né? Então, hoje a gente tem muito o in-out, não é só o out, né? Então, a gente tem a parte interna também. A modulação hormonal, o que está acontecendo ali com os hormônios, o que ele está tomando, ingerindo de fármaco, a própria alimentação, se tem muita exposição ao sol, temperatura, então tudo isso também. Então, eu falo que é um conjunto, né? Mas, assim, nós como profissionais, pelo menos a gente fazer a nossa parte bem feita. Não, pelo menos eu estou tranquila. Eu sei que eu estou usando uma toxina que tem Anvisa, que eu sei de quem que eu comprei, a procedência. Estou usando a dose que eu sei que é ideal. Estou fazendo o armazenamento correto, né? E seguir, eu acredito muito, as indicações e contraindicações, né? Não dá para falar, eu estou acostumada, eu sempre fiz. Não, você tem uma patologia, você não vai receber toxina botulínica. Doença autoimune, doença paciente cardiopata, pneumopata, hepatopata, né, nefropata. Então, assim, tem uma lista
de disfunções crônico-degenerativas, ou só crônico, ou agudas, em que contraindica absolutamente a aplicação dessa substância, né? Sim. Então, e quem é esse paciente que tem elegibilidade para receber uma toxina botulínica? Acho que é importante, né, Gi? Selecionar, né? Eu Sim. falo, hoje a gente tem que selecionar. Ah, sim. E não só a questão de funções físicas, né? A gente tem as funções emocionais, que eu acho que é o pior, é as expectativas irreais. Tanto que quando você vê as próprias bulas recentes, ou esses livros mais novos, todas as contraindicações de procedimentos, eles colocam expectativas irreais. Porque então aquele paciente às vezes está com uma depressão muito profunda, está em luto, aquela coisa que você sabe que nada que você faz ali vai melhorar, às vezes é melhor você nem fazer, explicar. Já aconteceu isso comigo. Que até melhora, mas a pessoa não está feliz, não né? Não tá. Você vai fazer a melhor toxina, sei lá, a melhor técnica, não sei o quê. E a pessoa, ai, nossa, mas eu achei que ia tirar minha ruga, eu achei que é isso e aquilo. Por quê? Porque ela às vezes não está feliz consigo. Então, às vezes, esperar o momento certo. Até o momento emocional da pessoa, o momento certo, para ela fazer esse tipo de tratamento. Ou ela está descompensada, por exemplo, um diabético descompensado. Hipertiroidismo. Eu não gosto mais de falar diabético, porque a gente teve uma convidada aqui e ela fala, não se usa mais o diabético, né? Então, como é que a gente tem que chamar de portador? Não é portador de diabetes também. Mas não se deve usar, tá, gente? O paciente com diabetes. Fica melhor, não fica? Sim. Um paciente com diabetes pode aplicar, mas com indicação médica quando ele está compensado. Sim. Em caso de descompensado, não. E questão autoimune também. Muito importante a gente avaliar o paciente com doença autoimune. Grávida, lactante, não. Espera um pouquinho, né? Então, eu acho que seriam, assim, as contraindicações principais, né? O uso, por exemplo, anticoagulante também, porque às vezes pode, né? Mesmo que é uma agulhinha, né, muito pequenininha, mas às vezes pega um vasinho, né? Ou fica um roxinho. Paciente oncológico, aí sempre ter a carta de autorização do médico, da liberação e no tempo que faz, né, do último tratamento, acho que é importante. Vacina também é muito importante. Vacina. Esses dias uma paciente me procurou, bem lembrado. Né? Ela nem mora aqui no Brasil, ela estava aqui e ela falou assim, ai, Fer, você consegue me atender hoje, fazer toxina botulínica e tal, tá? Ah, vamos. Aí eu sempre, quando essas pessoas que marcam de última hora, mesmo assim, eu já mando as perguntinhas antes, porque eu falo, aí às vezes vai lá, vai chegar, não vai poder fazer, né? Então eu já vou perguntando as principais. Você tem alguma disfunção, tá fazendo algum tratamento médico, tomou algum medicamento, tomou alguma vacina recente? Só tomei a do tétano uns 20 dias atrás. Eu falei, a do tétano ainda? E ela não sabe, aí eu falei assim, a do tétano você tem que esperar pelo menos 3 meses ainda. As outras até a gente fala 1 mês, né? Mas a do tétano você tem que esperar pelo menos 3 meses. Tem lugares, eu até fui conferir, eles falam 6 meses, né? E ela ficou toda decepcionada. Eu também, né? Porque eu ia trabalhar, ganhar mais uma vacina. Mas ela esperou. Isso aí foi no final do ano. Ela voltou até agora, esse mês. Ela falou, não tem problema. Tô indo pro Brasil daqui, cada 3, 4 meses eu vou, aí eu faço, né? E até achei que ela não iria voltar. Porque que acontece? Hoje, cada vez eu vejo mais isso, e às vezes conversando com amigos da área, às vezes quando você nega o paciente, ele não tem... Porque o paciente, ele é volútil, né? E ele é vulnerável. Então, assim, ele quer aquela coisa rápida, né? Então, não, ela não quer fazer. Não, mas eu vou em outro. Porque ela mesma falou assim, né? Falou assim, nossa, mas nunca ninguém falou, nunca ninguém me perguntou. Ela falou, eu sempre fiz toxina, nunca ninguém perguntou se eu tomei vacina, nada disso, né? E aí você vê, aí vai a confiança, porque aí ela viu, né? Teve a confiança, tanto que voltou. Mas tem alguns que às vezes não. Eu da mesma forma, eu também conheço pacientes que eu já neguei, porque eu sabia que estava tomando antibiótico, estava com infecção. Falou, não vai dar para fazer isso hoje em você, não. Tem que esperar, né, tal, né? A gente explica tudo, mas eu fiquei sabendo que ela foi em outro profissional, o outro profissional aceitou. Ela tomando antibiótico, tomando anti-inflamatório, aceitou fazer o procedimento. Né? Risco, né? Não tem uma resposta assim, se eu estou tomando antibiótico, tem uma resposta direta na toxina, mas você sabe que a resposta é diferente. Sim. Não, e o paciente com um processo infeccioso. Você está tomando antibiótico sem inocular toxina. O sistema imunológico também, né? Que ele está ali pronto para combater aquilo. Aí você não vai com algo estranho. Às vezes ele também pode achar aquilo muito estranho.
e fazendo uma resposta. Não é essa questão de falar assim, o antibiótico tem uma ação direta na toxina. Não é por aí, não é né? nem o resultado da estética, né? Não é nem da por aí. toxina. É a questão de saúde, você tá tomando essa... o porquê você chegou nesse antibiótico. Imagina, sinusite. Não é por aí, né? E vamos falar um pouquinho de mitos e verdades? Podemos. Eu tenho uma polêmica. Então vai. Vamos lá. Eu fico chateada quando eu vejo alguma pessoa criticar uma técnica, assim. E aí eu vi na rede social aquela Mayra Card. Sim. Falando, não façam toxina botulínica no pescoço. Não façam. Eu falei, mas que negócio é esse, gente? Por que não façam? O resultado é legal. Por quê, né? Que é o tal da técnica Nefertiti, né? Vocês viram isso? Chegaram a ver? Sim. E aí vem todo mundo falando, não faz. Não faz. Você viu o que aconteceu com ela? Você viu o que aconteceu com ela? E aí vocês querem falar, vocês viram? Eu até já entendi o que aconteceu ali, mas querem falar um pouco? Chegaram a falar com vocês, assim? A gente até deu uma olhadinha, né? Ela fala que atrapalhou a academia, né? A questão do abdominal. Ela não consegue fazer abdominal. Porque relaxou demais o músculo, então ela perdeu muito a força, né? Assim, entendeu por que eu vou fazer a toxina no platismo, nesse músculo, né? Que até a minha é bem marcadinha, né? A gente consegue ver aqui, né? Então ele dá uma... Teve uma foto onde a Angélica saiu ao lado de outras modelos e celebridades e ela foi muito criticada por ter essa musculatura forte frente às outras colegas, né? Então, a técnica de Nefertiti ali seria bem indicada, né? Ela melhora também essa questão de contorno, né? Fica o pescoço mais alongado, um contorno bonito. Eu vou falar o que eu acho que aconteceu e depois vocês me falam. Sim. Porque quando a gente fala dessa técnica Nefertiti, a gente está querendo pegar o platisma, que é um músculo que está superficial. E muitas vezes ele está com a inserção nessa região. Por isso que a gente faz assim, a gente vê ele levantar aqui. Ele está puxando a face para baixo. Muitas vezes ele está inserido até mais para cima. Ele não está bem aqui nessa região da mandíbula, ele está para cima. Então ele puxa a face para baixo. Então quando a gente fala de fazer esse platisma, essa região de pescoço, sem falar em tratamento de ruga, por exemplo, ele está puxando a face para baixo, né? Pode ser que tenha acontecido da pessoa aplicar um pouquinho mais profundo, porque o platisma está bem superficial, tanto que você vê que a técnica é bem superficial aqui, super segura. Quase que em pápulas, né? Mas... super seguro, né? Mas ele pegou um músculo aqui, que é esse músculo que a gente levanta, ele ajuda. Então, esse aqui é o esternocleidomastóide, né? Ela pegou um pouquinho mais profunda. Provavelmente, escaleno, esternocleido, provavelmente. Então, quando você faz assim, que você levanta, até quando a gente faz abdominal, cansa a musculatura do abdômen, a gente joga pro pescoço, e aí dói pescoço. Gi, isso é certeza. Sabe por quê? Porque o platisma... ele não tem essa função de ajudar na elevação de tronco. Começa por aí. Não. Certeza que aplicar mais profundo. Certeza. A aplicação você matou mais a charada. profundo. Eu acho que é isso, tá? Tiro diz que tem até aqui agora, né? Tem gente aplicando aqui. Que é o da Barbie, né? Que é a aplicação alongado, da Barbie. Acho que até a Anitta fez também, virou uma polêmica. Porque virou, né? Esse negócio da Barbie. Mas daí, eu acredito que... não só nela, mas várias outras pessoas famosas e influencers, né? Fazem uma campanha contra, até assustando as pessoas com relação a isso. Mas o que eles falam, né? E eles chamam de influencers da saúde sem ser profissional da saúde, né? Tem até um crítico hoje que ele tem um artigo muito bom. O que está acontecendo na rede social com influencers na área da saúde sem ser profissional de saúde, que é o terrorismo com métodos que deram absolutamente errados por profissionais que a gente nem sabe que formação tem e que método usou e não dá para julgar. E Gi, você falou certo, certeza que foi profundo. Porque eu acho que foi a profundidade. A técnica do Nefertiti, ela vem para relaxar a parte da mandíbula do masseter, né? E a gente vai até
próximo ali da clavícula, que é a região inteira dele, né? Mas a forma de aplicação, ela é tão superficial que para causar dificuldade de flexão de pescoço, né? E dificuldade na flexão de tronco. De engolir, né? Eles falam. Tem Da deglutição. Da deglutição. Não, eu não... Mas assim, aí ela fala essa questão de não, quem faz atividade física não façam. É isso, gente, mas preocupa, né? Mas no caso assim, quando a pessoa pratica atividade física, a única recomendação que você vai fazer é o tempo. Sem praticar, de repouso. Isso. Hoje em dia eles meio dizem, né, que caiu por terra essa questão de atividade física, de aquela coisa de não deitar as primeiras horas, né? Mas assim, não tem, na literatura também tem nada indo contra isso. Eu falei, gente, se sempre foi assim, então eu prefiro continuar falando para os pacientes. Você não tem medo de migrar um pouquinho dessa questão de... Em segundos a gente já sabe agora que eles falam que 20 minutos já penetrou no músculo, já fez a ação que tem que fazer, né? Mas assim, né? Eu, pra garantir, lá a gente fala. Eu continuo falando. A gente fala. Eu não falo mais 4 horas, né? Eu diminuo um pouquinho, né? Mas eu também não falo igual hoje em dia. O pessoal fala meia hora, imediato, já pode ir pra academia agora, sabe? Academia, eu acho que o fato de deitar, levantar, isso então, não me dá, assim, mas academia... Eu fico com medinho, vasodilata, gente. Então, eu fico vermelhinha na academia. Não. Porque não que tem a ver com o botão sináptico, né? Sim. Então, a gente sabe que em pouco tempo já entrou e já tá no já efeito. tá ali, né? Mas a gente fala os 4 horas só pra, né? E E aí, quando vocês falaram, eu fiz algumas anotações aqui. Quando vocês falaram de marcas, lá na clínica a gente tem centenas e centenas de pacientes semanal. E lá a gente usa todas as marcas, todas. Então, o que eu vejo dar retorno é paciente com alguma doença ou tomou algum remédio no meio. Vejo subdose, ou seja, marcações com pouquíssimas unidades por ponto. Vai dar retoque, certeza. Não vejo isso, tal marca é melhor que a outra. Não vejo. Nessas centenas e centenas de pacientes semanal que nós temos, e usando todas as marcas, o que eu noto clinicamente, mas a gente não tem estudo, é assim, se o paciente chega e fala, olha, fez, reaplicou, deu tudo certinho, e não durou muito, ou não ficou tão satisfeito, mesmo com todo o arsenal técnico, a gente tende a trocar de marca. Isso a gente às vezes faz. Você aplicou a marca A, vamos tentar B? Né? Em mim isso funciona. Já tentei marca que não gostei muito do efeito e tenho marcas que são em mim a prioridade, mas que no paciente eu não vejo muito isso. Então eu tenho essa tendência, mas não tem nada escrito, é off-label. É algo que eu uso em mim. O que eu tenho feito agora eu deixo pelo menos 2 marcas. Por exemplo, Zelma, eu gosto bastante, o próprio Botox. Por quê? Porque, principalmente o pessoal mais antigo, não adianta, eles querem ler lá que tá escrito Botox. Inclusive, eu tenho uma colega que fez um tempo atrás como chama? Botox Day, né? O pessoal faz. Ela colocou lá, fez propaganda, Botox Day, Botox Day. E chegou na hora, ela não usou Botox. Porque a gente tá acostumado a falar Botox, né, mas é toxina botulínica. E ela usou uma outra marca. E aí, uma das pacientes que estavam lá no dia do Botox Day, nossa, arrumou um barraco. Ela falou assim, Fernanda, fiquei com tanta vergonha. E tinha outras pessoas lá, né, esperando. Ela, não, mas isso aí é propaganda enganosa. E exatamente. Mas esse negócio de falar curso de Botox. Exatamente. Gente, então você vai aprender uma única marca de toxina. Então, quando eu vejo também, curso de concordo, Botox, eu já sei que tá errado o negócio. Pelo Código de Defesa do Consumidor, tá errado. Tá errado. Então, assim, é toxina. Mas a gente sabe que muita gente quer ir achando que vai lá com o Botox, quer ler Botox. Eu tenho muita paciente que... Hoje mesmo, de manhã, eu fui atender uma paciente, ela foi fazer outra coisa.
Aí na hora ela falou assim, é verdade, já tá precisando e tal do Botox. Você tem aí, mas você tem o Botox? Tem gente. Então, mas... o que eu faço? Eu deixo sempre o Botox Aí, e tá deixo vendo? também outro, por causa que, isso aqui a Cris falou, realmente, eu já observei também. Tem pacientes que às vezes meu marido é um que eu já usei várias marcas. Tem umas que eu já sei que dura mais nele, outras não duram. Então, assim, às vezes a gente tem aqueles pacientes de repetições, né, que a gente já vai acostumando. Então, eu tenho uns que eu já sei, falar assim, esse daí, o Botox, né, Botox, não ficou tão bom, ele ficou melhor com o outro. Então, eu sempre tenho pelo menos 2, né, e perguntar para o paciente, né? E aí, me conta, o que você achou? Hoje eu vou aplicar tal. É o que vocês falam, é o papo, né? Bater esse papo aí, né? Eu acho que é importante. E é o direito do paciente saber. Você falou isso, agora eu lembrei que eu sempre, né, falo isso também para os alunos. Falo, gente, tudo que vocês vão usar, abre na frente do paciente, mostra a marca que você está usando, anota na fichinha o lote, a validade. O que acontece? Muitos pacientes às vezes vêm, doutora, eu quero fazer Botox, mas da última vez que eu fiz lá não sei aonde, não durou nada, ficou ruim, ou então às vezes teve alguma intercorrência. Aí às vezes eu pergunto, e qual que foi a marca para eu saber, né? Até para anotar. Não sei, né? Cheguei lá, já estava na seringa, ela só aplicou. Então, assim, né? Sempre ter esse cuidado com o paciente. Quem é paciente também. Ele tem o direito de saber tudo o que está aplicando. Então, abrir o frasquinho na frente, até a diluição fazer na frente, mostrar. Até o soro eu mostro. Falo, tô usando soro, né, fisiológico para diluir e tal, e tal, e tal. Por quê? Porque eles não são obrigados a saber, né? Então, eles não estão vendo. Se acontece alguma coisa lá na frente, eles podem ficar com esse pensamento. Será que ela diluiu demais? Será que foi soro mesmo que ela usou alguma outra coisa? Será que foi algum... Ela falou que era Botox, mas eu não vi que ela só estava com a seringa. Ela usou outra coisa. Então, assim, eu acho que é aquilo que eu falo, né? Quanto mais falado, menos justificado. E não é só falar. Eu acho que no prontuário tem que ter escrito o lote, a marca, sim, validade. Além da dosagem que aplicou, validade. Então, hoje já tem um protocolo do que tem que estar escrito do ponto de vista jurídico num prontuário, né? Sim. Pessoal, agora eu não sei se vocês já sabem. Então, a gente está aqui, olha, eu vou olhar aqui, 1 hora só falando de toxina botulínica para paralisar músculo e tratar ou prevenir ruga. Agora, eu não sei se vocês já sabem quais são as outras aplicações da toxina botulínica. E daí a Laura, nossa diretora aqui de estúdio, vai mostrar aqui para vocês. Eu trouxe um artigo que ele fala sobre microtox. O que é esse microtox, tá? Então, tá aqui um estudo publicado numa revista muito boa. E esses autores identificaram, né, fizeram uma meta-análise e identificaram aplicações diferentes com resultados muito bons para outras questões. Pode passar o próximo, Laurinha. Então, aqui a gente visualiza aplicações na pele para redução de poros dilatados. Próximo. E é óbvio, né, à medida que vai passando as semanas, os resultados na retração do poro, né, ou do ósteo vai ficando melhor, né, vai tendo uma retração maior, diminuindo esses poros. Próximo. A gente tem também, olha só que legal, a aplicação na pele para tratamento de flacidez e linhas de expressão, ou seja, já se viu que a toxina botulínica, ela estimula o fibroblasto a sintetizar colágeno, elastina e ácido hialurônico, melhorando a flacidez e rugas. Próximo. A gente tem aí uma redução do sulco e melhora discreta do contorno. Isso a gente já estava falando aí no bigodinho chinês. Perdão. No sorriso triste, né? Que é a ruguinha de marionete. Próximo. E não sei se o pessoal imagina a melhora na cicatriz. Então, assim, depois de 1 ano, vocês conseguem ver aí na foto como foi a resolutividade da aplicação de toxina em cicatriz. E não está aqui, mas eu quero falar para vocês que também tem
a questão da hiperidrose, que é o suor excessivo, e também a redução de manchas. A toxina botulínica atua no melanócito, que produz melanina, e até na melanina que já está produzida e pigmentando aí a epiderme e a derme. Então, são aplicações e uso da toxina botulínica para harmonização facial e corporal que às vezes as pessoas não sabem que tem como fazer esse tipo de aplicação, né? E corporal, puxando sardinha pro meu lado, a Puxa estética sardinha. íntima também. A estética íntima. Também tem, viu, gente? Aplicação, a gente tem tanto na feminina quanto na masculina. Na feminina, no capuz clitoriano, a gente consegue fazer a retração de pele, né? Aquelas mulheres que o clítoris fica muito coberto pelo capuz, que é uma pelezinha que fica pode causar incômodo, até em relação ao prazer sexual ou mesmo a infecções. Então, você consegue fazer uns pontinhos de toxina botulínica, né, nessa região. No homem, a gente tem o escrotox, que você também consegue fazer a retração da pele, mesmo no corpo do pênis. Então, na estética íntima também, a gente tem o uso da toxina botulínica também, na harmonização íntima, né? Por isso que a gente chama de face, corpo e cabelo. Isso. É a harmonização, né? Sim. Facial e corporal. Pessoal, e aí? Algumas considerações, Gi, para a gente finalizar? Eu acho que quem tá aqui com a gente não pode perder o próximo episódio, porque vocês veem que a gente vai falando um monte de coisa, mas a gente tem preparado um próximo episódio, também com a doutora Fer, a gente não vai deixar ela embora. Laurinha, nós estamos nessa câmera aqui? Olha lá, pra gente saber para onde é que olha, né? A gente fica perdida aqui. Eu quero agradecer mais uma vez a doutora Fer, a você, e dizer para quem está nos assistindo que mande dúvidas, sugestões, que a gente está sempre aqui pronta para responder. Palavras finais, Fer? Eu que agradeço o convite, adoro, né? Ver se deixar a gente ficar aqui, né? Falando de beleza, de saúde, porque a toxina também é saúde e é autoestima, né? Eu falo, não é só a disfunção estética em si, mas também aquela disfunção emocional que a gente tem e que a gente sabe que a toxina ajuda muito na questão da autoestima. Então, agradeço o convite, é um assunto, assim, antigo, mais novo, né? Que a toxina, embora, né, surgiu na década de 80, sempre tem coisas novas para se falar dela. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. A gente preparou com muito carinho. E se você gostou, aprendeu bastante, aproveita, clica aí no sininho se você estiver no YouTube, compartilha esse episódio para que seu colega da área da estética queira, né, aprender um pouco mais também, saber o que a gente conversou aqui, ou se é apenas um paciente ou algum amigo, amiga sua que quer saber sobre essa temática. Espero que vocês estejam aí compartilhando, curtindo, e estamos também no Spotify, se você nos ouve pelo Spotify, ou se quiser ouvir-nos, né, pelo Spotify, estamos aí em várias redes sociais e também no Instagram. Muito obrigada por sua atenção. Até o próximo episódio. Está imperdível, onde a gente vai falar sobre a polêmica da Anvisa. O que está acontecendo de botulismo, relação com toxina botulínica? Será que isso está pegando na harmonização? É sobre isso o nosso próximo episódio. Até lá!